Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar dos diagramas de caso de uso, né? Basicamente o que a gente tem para mostrar aqui é como nós utilizamos ele na etapa de licitação de requisitos, né? Para fazer a documentação dos requisitos funcionais levantados na etapa de entrevista com o cliente ou algum mecanismo, né, de levantamento de requisitos, percepção das necessidades de funções que o software vai ter que oferecer, basicamente, né? Então, nós temos esse material bem denso sobre casos de uso, então eu vou passar por ele para falar alguns conceitos relacionados ao diagrama de casos de uso da UML, né? Já falei muito com vocês sobre o UML. Esse diagrama é um dos diagramas da UML mais utilizados, ou assim, praticamente todos os sistemas que são documentados, né, baseados em modelos UML, né, modelagem UML, utilizam esse diagrama. Diagramas que vão ser praticamente, ou vão basicamente sempre estar presentes numa documentação de software. Então são os diagramas de caso de uso, diagramas de classe, né? Esses dois dificilmente vocês não vão encontrar, principalmente se tratando de desenvolvimento orientado a objeto, em que os diagramas de classe, principalmente, eles estão bem vinculados aos conceitos, né, de entidade, relacionamento, as propriedades que são os atributos, né, e os métodos, ou seja, os comportamentos dessas classes, né, ou desses objetos relacionados dentro do modelo. Quando a gente fala de diagrama de caso de uso, a gente está falando ainda de levantamento de requisitos, porque ele trata dos atores e suas relações ou interações com o sistema, como que a gente define isso como sendo casos de uso, né? Então, modelagem de casos de uso, nós vamos ter os atores, que vão assumir papéis dentro da utilização do sistema, e os casos de uso, que são justamente as funcionalidades ou recursos, né, que esses atores efetivamente interagem com o sistema. Então, diagramas de caso de uso são modelos gráficos, né, uma forma como a gente consegue documentar as funções e descrever essas funções como casos de uso, e as relações entre esses casos de uso podem também ser representadas nesses diagramas, como por exemplo dependências, né, de funções. Por exemplo, preciso fazer um cadastro, só que dentro desse cadastro eu percebo que tem uma dependência de funcionalidade que seria, por exemplo, inserir endereços no sistema para, no meu cadastro, na minha função, no meu caso de uso, realizar cadastro, associar o endereço ao meu cadastro, coisas desse tipo, né? Então, os casos de uso também possuem relações. Durante a análise de requisitos, né, são construídos diversos modelos. Esses modelos estruturais identificam os conceitos, características e relações no domínio do problema. São informações necessárias para projetar e construir um sistema, mas não são suficientes para comunicar requisitos com clientes e usuários. Eles não capturam o conhecimento sobre tarefa a serem realizadas, né? Portanto, é difícil avaliar se o sistema a ser construído a partir de um modelo desse tipo, né, de forma isoladamente, vai realmente atender às necessidades do usuário. Então, o primeiro modelo a ser construído deve ser compreendido por desenvolvedores e usuários, porque é aquele momento de interação entre cliente e desenvolvedor, ou seja,
Eu preciso fazer um software para alguém. Esse alguém precisa entender o que está sendo absorvido daquelas informações dele para que a gente consiga conversar, né? Então, por exemplo, o cliente tem uma ideia do sistema e eu preciso interpretar aquela ideia e mostrar para ele o que eu entendi daquela ideia que ele imaginou do sistema. E basicamente, os pontos mais importantes do sistema estão relacionados ao que ele vai fazer, o que ele vai proporcionar, né, ou vai facilitar a vida do usuário final. Então, o diagrama de caso de uso, ele serve também para facilitar essa conversa, esse diálogo entre o desenvolvedor do sistema, o analista do sistema, né, uma pessoa da área técnica em software, com uma pessoa que é leiga na área de software, mas que entende muito bem o negócio em que o software vai ser aplicado, né? Então, modelo de casos de uso são uma ferramenta de estrutura, né? Estrutural. E um caso de uso é a maneira de usar o sistema. Então, quando é especificada uma funcionalidade, como por exemplo o cadastro, eu preciso dizer então, olha, o usuário, né, que dependendo do cenário, vamos puxar lá naquele caso de uma concessionária de veículos que está precisando de um sistema para poder gerenciar as vendas dos veículos. Eu tenho lá o usuário, por exemplo, vendedor. O vendedor ele vai, em algum momento, cadastrar uma venda, tá certo? Ele vai cadastrar uma venda no sistema. Quais são os dados que precisam existir nesse processo de cadastro da venda, né? É o que? É o nome de identificação do veículo, placa do veículo, ele tem que colocar algum dado dele, como matrícula também, né? Sei lá, o horário que foi realizada aquela venda, né? Data, né? Dia, etc. Então, quando eu tiver lá na especificação um ator, que é o vendedor, e esse vendedor, especificando a ele o caso de uso, que é realizar a venda, eu tenho que detalhar essa realização da venda. Então, ao bater o olho no diagrama, eu vou saber o que esse vendedor consegue fazer, né? O vendedor também atualiza os seus dados no sistema. Então, eu vou ter lá, por exemplo, dentro do diagrama, um vínculo também, né? Uma associação do ator vendedor com o cadastro dele, cadastrar dados pessoais, por exemplo, né? Ou editar dados pessoais, né? E assim a gente vai conseguindo amarrar de uma forma simplificada todas as funcionalidades que aquele vendedor, né, que é o ator vendedor, tem dentro do sistema, o que ele vai poder fazer, né? E aí, a partir desse diagrama, eu consigo validar o meu entendimento com o cliente que está solicitando o desenvolvimento do software, e eu consigo também passar essas informações para a minha equipe de desenvolvimento para que eles consigam implementar depois essa solução, né? Então, os casos de uso são itens que vão precisar ser detalhados dentro da nossa documentação do diagrama de caso de uso. O propósito do modelo de caso de uso é capturar e descrever as funcionalidades do sistema. Casos de uso são fundamentalmente uma ferramenta textual, mesmo sendo representados também graficamente, né, pela UML, quando a gente fala UML, que é a linguagem de modelagem universal, né, a gente também tem o apoio do texto, porque ali a gente está detalhando as funcionalidades. Assim, o modelo
de caso de uso inclui duas partes principais: o diagrama de caso de uso e as descrições de atores e de casos de uso. Vocês vão entender logo o que eu estou querendo dizer com caso de uso. Caso de uso são as funcionalidades. Os atores são as entidades que estão vinculadas àquelas funcionalidades. Tá? Então, a aplicação dos casos de uso. Né? Modelos de casos de uso são independentes do modelo de análise de paradigma de desenvolvimento. Observar que quando nós estamos, então, modelando o caso de uso, não estamos preocupados com a forma, né, com os aspectos tecnológicos, estamos muito longe disso. Nossa preocupação, o foco é o que? Sempre no sistema, preocupar no problema. Nós estamos sempre preocupados em ter algo que satisfaça o cliente, ou seja, atenda o problema do cliente. Como a gente vai fazer, vai resolver essas questões técnicas, isso é para depois, né? Então, são tipicamente utilizados para modelar e documentar requisitos funcionais, né? Sempre que tiver RF, requisitos funcionais de sistemas. Assim, geralmente, são interessados, né, os stakeholders, nos diagramas de caso de uso. As pessoas que irão usar o sistema, o cliente que requer o sistema, outros sistemas com os quais o sistema em questão terá que interagir. Por exemplo, se for um sistema que vai a partir de uma API interagir com outros, né? E outros membros da organização ou mesmo fora dela que tem restrições que o sistema precisa garantir, né, para sua utilização. Então, eu foco no problema em si, né? É o cenário que eu estou tentando informatizar, né? Então, atores e casos de uso. Basicamente, os conceitos são os seguintes: nenhum sistema computacional existe isoladamente. Todo sistema interage com atores humanos ou outros sistemas. Então, os atores podem ser humanos ou outros sistemas que utilizam esse sistema para algum propósito e esperam que o sistema se comporte de uma certa maneira, né? São os requisitos funcionais, né? São as necessidades. Um caso de uso especifica um comportamento de um sistema segundo uma perspectiva externa e é uma descrição de uma sequência de ações realizada pelo sistema para produzir um resultado de valor para o ator. Por isso que estamos falando de funcionalidades. O que o ator consegue fazer, o que aquilo traz para ele. Conceitos ainda, né? Um caso de uso captura um contrato entre os interessados, os stakeholders, em um sistema sobre o seu comportamento. Um caso de uso descreve o comportamento do sistema sob certas condições em resposta a uma requisição feita por um interessado. Nesse caso, esses interessados são os atores, né? No caso dito, o ator primário do caso de uso. Assim, os dois principais conceitos de modelagem de casos de uso são atores e casos de uso. Resumo: atores que interagem com o sistema. Casos de uso, quais são as funções, ou seja, as ações, né, ou comportamentos que o sistema vai prover para o ator poder interagir com ele. Então, o ator é o papel desempenhado por entidades físicas que interagem com o sistema em questão. Atores são externos ao sistema, que pode ser humano ou outros sistemas, que a gente já comentou, e a modelagem dos atores ajuda a definir as fronteiras do sistema, ou seja, o ambiente externo do sistema representando as entidades para as quais o sistema deve servir. Então, eu comentei lá no exemplo lá do vendedor interagindo no sistema de uma agência de automóveis. Esse vendedor, então, é um ator e ele consegue usar o sistema para fazer alguma coisa, né? Essas coisas que o sistema permite o vendedor fazer, aqui são os casos de uso.
né? Definição de atores, sistema como atores, né? Se você tem a interação entre sistemas, pode acontecer isso, né? Não confundir a ideia de sistema externo, ator, com produtos usados na implementação do sistema em desenvolvimento. Para que o sistema seja um ator, ele deve ser um sistema de informação completo e não apenas uma biblioteca, né, de classes em que você vai estar fazendo a composição do seu sistema. Na verdade, seria algo do tipo, eu tenho lá sistema de agência de automóveis, né? E eu tenho um outro sistema que seria, por exemplo, uma rede social, e essa rede social ela consegue acessar as informações da minha agência e capturar os veículos que estão sendo anunciados lá. Opa! Então existe uma forma tipo assim, uma emissão de relatórios de veículos disponíveis para ser incluído lá numa rede social. A rede social gera, né, ou faz a solicitação de um arquivo lá XML da vida que puxa e mostra lá as ofertas, certo? Ou sei lá, listagem de promoções, alguma coisa do tipo, ou as ações de datas comemorativas, não sei, alguma coisa do tipo. Então, existe um sistema externo ao nosso, que está sendo desenvolvido, que consegue acessar os dados e buscar informações que são, sei lá, geradas num formato de relatório, né? Então, isso daí são situações diferentes de eu chegar para vocês e falar assim, ó, no cadastro de usuário eu tenho uma automatização lá que quando eu coloco o CEP vem logradouro, né, bairro, cidade e estado automaticamente. Isso aí eu estou fazendo uma automatização de uma funcionalidade que o sistema de CEP sim poderia ser visto como um sistema em que o nosso estaria atuando como usuário, né? Mas ele não é nosso usuário, ele não é nosso ator, né? Então, níveis de atores: ator primário, ator que possui metas a serem cumpridas através do uso de serviços do sistema e que tipicamente inicia a interação com o sistema, né? O usuário primário, eu entro, faço login para um vendedor, seria um ator primário. Ator secundário, ator externo que interage com o sistema para lhe prover um serviço, que aí foi o caso do sistema, né, um sistema externo como a rede social. Sua identificação permite observar interfaces externas que o sistema usará e protocolos ou alguma forma que permite essa iteração desses dados, né? Para nomear atores, use substantivos no singular, iniciando com letra maiúscula, possivelmente combinados a adjetivos. Por exemplo, eu tenho lá um ator cliente, ator bibliotecário, ator correntista, correntista titular e assim por diante, né? Bem simples. Caso de uso é uma porção coerente da funcionalidade, né, que o sistema pode fornecer para atores interagindo com o sistema. Por isso que pode ser usuário humano ou sistema computacional mesmo, né? Elementos externos, utilizando o sistema, recebendo funções daquele sistema, são atores. E essas funções são os casos de uso. Corresponde a um conjunto de ações, né? E por isso então precisa de uma descrição
Quanto mais detalhado, melhor, fica mais fácil, tanto para o cliente entender, quanto para a equipe de desenvolvimento. E existem resultados observáveis, ou seja, essas ações elas podem, inclusive, possuir fluxos distintos, né? Por exemplo, eu posso ter uma funcionalidade e nessa documentação da funcionalidade, ou seja, na descrição da funcionalidade, pensar nos casos em que tudo correu bem e nos casos em que algo não correu como o esperado ou especificado para a execução daquela tarefa, né, ou daquela atividade ou daquela ação. Então, a gente tem que também descrever os casos alternativos. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver colocando exemplo, mas é importante dizer que existe essa preocupação, né? Por exemplo, vou cadastrar um usuário num sistema qualquer e existem campos que são obrigatórios e o usuário não preencheu todos os campos obrigatórios. Ao solicitar o cadastro, né, ou efetivar o seu cadastro, o sistema vai ter que dar um passo alternativo, que é o quê? Solicitar as alterações ou acerto nos campos para depois, então, efetivar o cadastro. Ou dados cadastrados em duplicidade, né? Como é que o sistema vai se comportar nessas situações? Então, tudo isso precisa estar bem documentado. A captura uma função visível ao autor, né? Em especial buscando atingir uma meta ou desse autor. Ou seja, se é uma funcionalidade, ele está buscando algo, né? Ele está buscando um resultado, e esse resultado ele precisa ser bem determinado aí. Corresponde ainda à transação completa, ou seja, um usuário poderia ativar um sistema, executar o caso de uso e sair, e a operação estaria completa e consistente e atenderia a uma meta desse usuário. Casos de uso muito pequenos, que não caracterizam uma transação completa, podem ser considerados passos de caso de uso maior, né? Que aí é o caso de você pensar nas relações entre os próprios casos de uso. Exemplo, na biblioteca que cobra multa para devoluções em atraso. Um caso de uso específico para apenas calcular o valor da multa não é relevante, pois não caracteriza a transação completa que atinge o objetivo do usuário. O objetivo do usuário é efetuar a devolução e, nesse caso, uma regra de negócio que estabelece a multa, que tem de ser levado em conta. Calcular a multa é apenas um passo do caso de uso que efetua a devolução. Então, isso daí pode ser uma função de dependência. Assim, depende, né? Eu vou devolver o livro, então essa devolução do livro, esse ato ou essa funcionalidade de devolver o livro pode chamar a funcionalidade de calcular a multa, entendeu? Então, o caso de uso reúne todo o comportamento relevante a uma parte da funcionalidade do sistema. Isso inclui o comportamento principal, normal, as variações do comportamento normais e as condições de exceção e de cancelamento da requisição. Os casos de uso fornecem uma abordagem para os desenvolvedores chegarem a uma compreensão comum com os usuários finais e especialistas no domínio sobre a funcionalidade a ser provida pelo sistema. De novo, né? É um modelo que ele é importante, que seja bem entendido e seja discutido com o cliente e com o desenvolvedor. E é claro, vai ser passado também para a equipe de programadores, por exemplo, que é quem vai implementar, vai estar isso realmente materializado no sistema, então precisa também estar bem claro e bem discutido. Casos de uso, ainda, né? Nós temos algumas coisas sobre o objetivo dos atores
são um bom ponto de partida para a identificação dos casos de uso. Então, assim que a gente começa a conversar e falar sobre o sistema, a gente consegue identificar quais são as entidades ou quem vai estar interagindo naquele cenário, né? Quem são os usuários finais que vão utilizar o sistema, e com isso a gente consegue identificar quem são os atores que vão fazer parte daquele sistema. Cada caso de uso tem um nome. O nome deve capturar a essência do caso de uso, né? E aí, para nomear, as frases são iniciadas com verbos no infinitivo, seguidos de complementos que representem a meta da tarefa. Então, por exemplo, cadastrar cliente, devolver livro, efetuar pagamento de fatura. Tudo isso vocês já percebem que os casos de uso eles estão representando ações, né? Então, é bem intuitivo entender assim, a regra de nomenclatura dos casos de uso. Um caso de uso pode ser visto como um tipo cujas instâncias são um cenário, né? E aí um cenário seria justamente aquela ação, né? Um cenário exercita um certo caminho dentro do conjunto de ações. Alguns cenários mostram o objetivo do caso de uso sendo alcançado, outros terminam com o caso de uso sendo abandonado. Esses cenários são importantes porque dá para a gente assim, os possíveis caminhos mesmo, né, que um caso de uso pode tomar durante a sua execução. Então, mesmo quando o objetivo é alcançado, ele pode ser atingido seguindo diferentes caminhos. Assim, o caso de uso deve comportar todas essas situações, ou pelo menos a primeira versão, né, a gente tenta abranger o máximo possível das ações, porque o que a gente não conseguir identificar, né, em primeiro momento, certamente isso vai gerar um retrabalho, né, ou um custo, exigindo uma possível atualização que vai trazer desde a etapa de licitação de requisito até a parte de desenvolvimento, implementação, teste, que seria, na verdade, passar por todas as etapas novamente, né? Isso pode acarretar até exigências, pode acarretar até ou gerar, né, necessidade de mudança em diagramas de classe, né, relacionamento, e isso pode afetar banco de dados e a programação de alguma tela, alguma janela do sistema. Então, assim, o caso de uso deve comportar todas as situações. Para tal, o caso de uso é normalmente descrito por um conjunto de fluxos de eventos, capturando o fluxo de evento principal, o fluxo de evento típico, que conduz ao objetivo da função do caso de uso. Por exemplo, quero cadastrar um usuário no sistema. Então, esse fluxo típico seria o quê? O usuário vai colocar lá o nome, idade, sexo, endereço, parará, e vai fazer o seu cadastro. O fluxo de evento alternativo seria: o usuário vai cadastrar, mas esqueceu alguma informação que era obrigatória, por exemplo, não colocou o endereço. Então ele vai ser solicitado que preencha o endereço, né? Então ele vai voltar para a tela de cadastro, e enquanto não atualizar as informações colocando os dados de endereço, esse cadastro não vai ser efetivado. E variantes desses fluxos, né? Por exemplo, cadastrei o usuário, só que o e-mail já existia, então ele vai solicitar que eu altere o e-mail, certo? Diagramas de casos de uso. Ainda falando desses diagramas, né? Basicamente, o que a gente tem nele, dentro da UML,
é que o diagrama contém o assunto, contém os atores, contém os casos de uso e os relacionamentos, né? O assunto delimita a fronteira que o diagrama de casos de uso vai tratar ali ou vai contextualizar dentro de um subsistema. O assunto é exibido em um diagrama como um retângulo, e aí a gente tem então, na verdade, algumas separações conceituais ali dentro do que está sendo tratado, essas funcionalidades, né? Então, o nome do assunto, né, sistema ou subsistema, às vezes a gente separa até em módulos esses assuntos. Muitas vezes a gente vê nas modelagens nome de módulos sendo colocados aí para delimitar esses assuntos, e o nome do assunto e pode ser mostrado dentro de um retângulo desses casos de uso. Os atores vão ser os usuários ou sistemas que vão realizar aquelas ações. Os casos de uso são as ações, e os relacionamentos de dependência, generalização e associação são usados para estabelecer relacionamento entre os atores, entre atores e casos de uso e os casos de uso. Então, por exemplo, aqui nós temos ali um assunto, tá certo? Em que alguns atores estão envolvidos e algumas funções relacionadas àquele assunto. Aí aqui a gente tem exemplo, né? Fica mais fácil de visualizar isso. Ó. O sistema caixa automático é o nosso assunto. Então, dentro de seria equivalente a um sistema bancário de caixa eletrônico, né? Então, nesse sistema de caixa eletrônico, teria o quê? Eu tenho um cliente, eu tenho um mantenedor, eu tenho um sistema bancário. Eu observo que o sistema bancário aqui está como ator, mas não é um usuário efetivamente, né? E aí o cliente ele pode efetuar saque, ele pode emitir extrato, ele pode efetuar pagamento, né? O sistema bancário também pode efetuar saque, emitir extrato e efetuar pagamento. E eu tenho um mantenedor que alimenta o caixa. Aqui é legal, eu vou dar uma pausa até para poder fazer o exemplo, né? Como é que eu vou construir esse diagrama? Bom, a gente já tem utilizado isso desde o início do nosso curso aqui, quando a gente estava ainda no formato presencial, algumas ferramentas de modelagem, de prototipagem, etc. e tal. E dentro dessas ferramentas, essa Draw.io, eu acho interessante o uso dela porque ela é gratuita, vai atender bem o nosso caso aqui, né? É só colocar no navegador Draw.io. Acho que a gente tem também um link aí no AVA, de qualquer forma eu vou deixar. Assim que a gente entra, e se você tiver uma conta do Google logado no navegador, por exemplo, ele já vai perguntar se você quer criar um diagrama utilizando o Drive, né, ou armazenar no Drive. Eu já disse que sim ali, né, e vou criar então um diagrama de caso de uso do zero, inclusive. Eu posso herdar alguns modelos, modelos da UML. Vocês veem aqui que tem lá diagramas de sequência, tá? Diagrama de classe, alguns diagramas disponíveis, pré-definidos aqui para a partir deles a gente fazer algumas alterações, né, e criar os nossos. É como se estivesse usando algum template aí, né? Eu vou criar um em branco mesmo, tá? Vou criar. Aí ele está perguntando se eu quero que esteja no diretório raiz do Drive. Para mim tudo bem. Vocês podem também depois aqui em arquivo exportar e gerar a imagem, né, ou vários outros tipos de arquivos, né, para salvar na própria máquina, tá certo?
ou salvar diretamente também aqui. Aqui eu estou no Drive, né? Ele vai salvar no Drive, né? Mas a gente consegue fazer a exportação para nossas pastas locais. Bom, essa ferramenta vocês já devem ter usado, a maioria de vocês, e ela é bem autoexplicativa, fácil de utilização. Então nós vamos pegar aqui, ó, e só aproveitando esse exemplo, eu vou replicar ele no nosso modelo para não ter que pegar um exemplo que eu tenho aqui, pensar ele do zero, tá? Mas se vocês estivessem imaginando, por exemplo, o problema de vocês lá de sistema escolar, né, de controle escolar, ou da concessionária, vocês poderiam imaginar, por exemplo, um módulo, por exemplo, da agência lá, um módulo de vendas. E aí na parte de vendas teria lá, por exemplo, o cliente e o vendedor, e o que eles podem fazer dentro desse assunto vendas, né? Então pode ser pesquisar os veículos disponíveis, chamar um vendedor, etc. e assim vocês pensarem nos casos de uso que poderiam estar dentro desse retângulo, né? E os atores interagindo com eles. Então basicamente o que eu tenho aqui, voltando para esse sistema de caixa automático ou caixa eletrônica, eu vou colocar aqui então no meu retângulo, né? Meu retângulo, tá legal. Jogar ele para trás, né? E aqui eu vou ter os meus casos de uso. Eu vou colocar um texto aqui que seria sistema caixa eletrônico. Sistema caixa automático. Sistema caixa automático, caramba. Sistema caixa automático. Ok, sistema caixa automático. Tá bom. Posso deixar assim ou eu posso centralizar, tanto faz, tá? Depois eu tenho meus casos de uso. O primeiro aqui é o efetuar saque. Efetuar saque. Se quiser deixar negrito, tudo bem. Isso aqui está. Efetuar saque, emitir extrato, Depois nós temos ainda efetuar pagamento, e alimentar caixa. Bom, é isso aí, né? Dá para alinhar melhor depois. E alimentar caixa.
alimentar caixa. Seria o mantenedor, por exemplo, uma empresa de valores que chegaria lá para colocar dinheiro no caixa. Uma coisa assim. Beleza. Então, eu tenho ali um ator que é o cliente, ó. Pego o ator aqui. Esse aqui vai ser o cliente. Esse aqui vai ser o cliente. Pegar um outro aqui que vai ser o sistema bancário, né? Observar que o sistema bancário poderia pensar também no bancário lá que fica no caixa que eu estou tendo atendimento. E o mantenedor. Só para colocar, né, mantenedor. Tá aí, ó. Só para colocar um exemplo com vários atores e observar que alguns atores eles podem estar no sistema, inclusive, com a mesma função, né? Opa, temos aqui então a linhazinha, ó. Vem daqui para cá, na outra linha aqui, eu vou pegar daqui para cá, tá pronto. E ele tem essa opção aqui também, é de puxar puxar daqui, ó, para algum outro lugar, só que ele leva por seta. O padrão de diagrama de caso de uso são essas linhas, perceberam? Não posso usar aquela seta, não, que seta tem significados diferentes. Eita. Tem dificuldade aqui porque o bloco está bem em cima. Pronto. Puxou lá. Aí aqui eu vou no outro, puxa aqui. Puxar lá. Com o tempo vocês vão também acostumando com outras funcionalidades ou outras formas de desenhar diagramas nessa ferramenta aqui, né? Ou a que vocês preferirem. Às vezes vocês já estão acostumados utilizando outras ferramentas, né? Então, por exemplo, aqui eu posso pegar daqui, ó. Essa vem para cá, aí eu posso pegar essa linha e para ver se não tá certo, é isso aí mesmo. Aqui, ó, eu posso também fazer o seguinte, ó, puxo daqui para cá e usar definir o tipo de flash, tá vendo? Né, que tem significados diferentes do diagrama. Depois a gente vai comentar isso também. Puxar aqui, mantenedor para alimentar a caixa. Então, basicamente é isso, né? Aqui ficou sobrando
consiste aqui, porque eu ia escrever dentro do retângulo, mas alinhamento dele para jogar para cima. Então, ó, basicamente é isso. Então a gente conseguiu reproduzir o diagrama de caso de uso, né? Então, olhando para esse diagrama, a gente consegue ver o assunto, né, ou o cenário que seria o sistema de caixa automático. Nele eu tenho lá 3 atores, cliente, sistema bancário e mantenedor, e essas são as funcionalidades relacionadas ao caixa eletrônico e esses atores. Descrevendo os casos de uso, né? Como a gente comentou aqui, o diagrama de casos de uso ele é uma ferramenta textual. Então, indo para exemplo mais tranquilamente entender isso aqui, as informações para o modelo de descrição, você tem lá o nome, você tem o escopo, você tem o propósito, você tem o ator primário, os interessados e os interesses, e as pré-condições e pós-condições, né? Temos também o fluxo dos eventos normal, alternativo, requisitos relacionados e a classe de entidades. Alguns diagramas de caso de uso na documentação nem sempre mostram todos esses itens, tá? E depende também do formato. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que eu vou definir a descrição do caso de uso num texto corrido em tópico, isso vai fazer a documentação ser muito carregada, muito extensa, e ela acaba ficando, de certa forma, burocrática, ou seja, a utilização desse diagrama acaba ficando muito cansativa, porque apesar de ter muita informação e ser muito completo, você precisa, vamos dizer assim, ler muita coisa sobre um caso de uso que às vezes você está interessado em ir direto ao ponto, né? Por exemplo, situação lá de efetuar saque, né? Nesse diagrama eu tenho 1, 2, 3, 4 casos de uso. Então, se fosse uma documentação, eu teria lá um arquivo, né? Tipo, deixa eu abrir aqui um WordPad mesmo. Abre o Word, não tem problema não, né? Eu poderia ter aqui no meu Word, né? Deixa eu ver, arquivo, exportar com PNG, 100%, tá legal, exportar. Eu vou exportar aqui para o meu computador mesmo, botar aqui na área de trabalho, para facilitar, e vou colocar aqui diagrama de caso de uso, tá? Estou criando aqui meu documento do software e estou na seção de casos de uso, né? Então estou lá com casos de uso do sistema, certo? É um tópico que eu tenho lá. Tá legal. Vou aumentar um pouco aqui, só para dizer que é um tópico do caso de uso no meu documento, certo? E aí aqui eu vou colocar no caso de uso, vou inserir imagem, esse dispositivo, vou puxar lá na minha área de trabalho, diagrama de caso de uso, está lá. E aí dentro do diagrama de caso de uso, eu teria aqui agora que especificar, né? Uma forma seria essa, né? Eu tenho um caso de uso aqui, ó. Eu poderia chegar aqui agora e falar, bom, eu tenho um caso de uso que é efetuar saque. Então, caso de uso, efetuar saque. Aí tem lá o escopo. Eu tenho lá, vocês entenderam aqui, né? Tem o escopo. Então, eu teria lá embaixo, né? Sistema de caixa automático, o escopo, ou seja, o nosso assunto. O propósito, esse caso de uso,
permite que o cliente do banco efetue o saque retirando o dinheiro de sua conta bancária. Perfeito isso daqui, né? Porque está detalhando qual é o objetivo desse caso de uso. Ator primário é o cliente. Lembra ator primário e secundário? O secundário poderia ser, por exemplo, um sistema que efetua saque também, né? Não, desculpa. Sim, um sistema bancário poderia estar efetuando também o saque para exibir relatórios, né, para funcionários, etc. Então, o ator primário é o cliente. Peraí, André, peraí. Interessados e interesses, né? O cliente deseja efetuar um saque, beleza. O banco garantir as etapas do próprio cliente efetuar saques e que os valores dos saques sejam compatíveis com o limite de crédito do cliente. Observe que aí acabou entrando até coisas que estão relacionadas a requisitos não funcionais, né? Tipo regra de negócio. Pré-condições: o caixa automático deve estar conectado ao sistema bancário, e pós-condições: o saque é efetuado debitando o valor da conta do cliente e entregando o mesmo valor para o cliente em espécie. Ou seja, começa a ter muito detalhe mesmo, eu não vou ter dúvida do que tem que fazer aqui, né? Fluxo de eventos: o cliente insere o cartão de caixa automático, que analisa o cartão e verifica se é aceitável. Se o cartão é aceitável, o caixa automático solicita o cliente que informe a senha. O cliente informa a senha, o caixa automático envia os dados do cartão e de senha para o sistema bancário para validação. Se a senha estiver correta, o caixa solicita que o cliente informe o tipo de transação a ser efetuada. O cliente seleciona a opção saque e o caixa solicita que seja informada a quantia. O cliente informa a quantia a ser sacada. O cliente envia uma requisição para o sistema bancário para que seja efetuado um saque de quantia especificada. Se o saque é automatizado, as notas são preparadas e liberadas, né? E aí você tem mais. Fluxo de exceção: o cartão não é aceitável. Se o cartão não é aceitável, seja porque a tarja magnética não é passivo de leitura, seja por um tipo incompatível, uma mensagem de erro de leitura é mostrada. Sistema senha incorreta: se a senha informada está incorreta, a mensagem é mostrada para o cliente que poderá entrar com a senha novamente. Caso o cliente informe 3 vezes senha incorreta, o cartão deve ser bloqueado. Saque não autorizado: se o saque não for aceito no sistema bancário, uma mensagem de erro é exibida, a operação é abortada. Não há dinheiro suficiente disponível no caixa eletrônico, uma mensagem de erro é exibida e a operação é abortada. Cancelamento: o cliente pode cancelar a transação a qualquer momento enquanto o saque não for autorizado pelo sistema bancário. Requisitos relacionados: aí eu posso colocar lá requisito funcional 1, requisito funcional não funcional 1, requisito não funcional 01 e requisito funcional 0210. Então, se eu tiver vários requisitos, uma lista de requisitos com rótulos, eu posso inclusive dizer quais são os requisitos que estão atrelados a esse caso. Por exemplo, requisito funcional 1 pode ser estar logado, né? Ou logado não, o cliente estar cadastrado, né? Requisito de regra de negócio: a gente vê que tem a questão do saque, o limite para saque, né? Tem ter saldo, né? Requisito não funcional: a gente viu aí que dentro dos requisitos não funcionais tem a questão de leitura do cartão, né?
e assim vai. Classes, né? Classes envolvidas aqui nesse caso de uso: cliente, conta, cartão, transação e saque. A gente observa que isso é tudo muito completo, mas é uma forma de descrever o caso de uso. Tá? Descrevendo o fluxo de eventos. Dependendo do sistema, pode ser útil considerar a fusão de casos de uso fortemente relacionados em um único, contendo mais de um fluxo de evento normal. Em muitos sistemas é necessário prover a possibilidade de cancelar ou alterar dados de uma transação efetuada anteriormente com sucesso. Se cada uma dessas possibilidades for considerada um caso de uso isolado, o número de casos de uso pode crescer muito, aumentando a complexidade do modelo. Então, além disso, o fluxo de eventos normal desse tipo tende a ser muito simples, não justificando documentar todo o conjunto de informações para adicionar apenas 2 ou 3 linhas descrevendo os passos. Né? Fica, vamos dizer assim, sobrecarregando a documentação demais. Né? Nessas situações, é interessante considerar apenas casos de uso contendo diversos fluxos de eventos principais, agrupando esses eventos. Essa abordagem é bastante recomendada para casos de uso cadastrais, em que um único caso de uso inclui fluxos de eventos normais para criar, alterar, consultar e excluir entidades. Então, por exemplo, no próprio cadastro, né, de um cliente ou do usuário no sistema, a gente pode associar a criação, alteração e a consulta desses dados. Descrevendo o fluxo de eventos. Né? Fluxos de eventos normais podem ser descritos de diferentes maneiras, dependendo do nível de funcionalidades a serem desejadas que se deseja para a descrição. Dentre os formatos possíveis, há 2 tipos. Livre, fluxo de eventos normal, é escrito de forma de texto corrido, ou enumerado. Cada passo do fluxo de eventos normal é numerado de modo que possa ser referenciado nos fluxos de evento alternativo por outros pontos de fluxo de eventos normal. Aí vamos ver aqui, né? Com o exemplo fica mais fácil, né? Por exemplo, o fluxo de evento normal. 1. O cliente insere um cartão de caixa automático. 2. O caixa automático analisa o cartão e verifica se ele é aceitável. Né? A forma que eu tinha comentado com vocês sobre questão de tópico, né? Já fica muito mais, vamos dizer assim, direto e simplificado a descrição. Né? O caixa automático solicita que o cliente informe a senha. 4. O cliente informa a senha. 5. O caixa automático envia os dados do cartão e a senha para o sistema bancário para validação. 6. O caixa automático solicita que o cliente informe o tipo de transação a ser efetuada. 7. O cliente seleciona a opção saque. 8. O caixa automático solicita que seja informada a quantia. 9. O cliente informa que a quantia a ser sacada. 10. O caixa automático envia a requisição do sistema bancário para que seja efetuado o saque em quantia especificada. 11. As notas são separadas e liberadas. Observe que aqui, em menos espaço, a gente teve muito mais detalhe até do que essa descrição de texto corrido. Né? E esse aí seria o evento normal. Né? O evento de exceção. Segunda. O cartão não é aceitável. Se o cartão não é aceitável, veja seja porque sua tarja magnética não é passível de leitura, seja porque o tipo é compatível, uma mensagem de leitura é mostrada e retorne para o passo 1. Pronto. Quinta.
quinta situação, né? Ou 5A, né? Ai, desculpa. 5A. Primeira e segunda tentativas. Uma mensagem de erro é mostrada para o cliente. Retornar ao passo 3. 5A2. Observe que esse A é de alternativo, tá? Então, a tentativa, na terceira tentativa, bloquear o cartão e abortar a transação. Acabou. 10A, saque não autorizado para mensagem de erro exibida, uma mensagem de erro exibida e a operação é abortada. 11A, não há dinheiro suficiente disponível para... observe que é difícil, né, na hora da modelagem, ou na hora de especificar isso, pensar em todas as situações. A gente tenta esgotar o máximo, tá? Tendo a ajuda do cliente, isso se torna mais viável, inclusive. 1A9, cancelamento, ou seja, do passo 1 até o passo 9. Se for dado cancelamento, o cliente pode cancelar a transação enquanto o saque não for autorizado no sistema bancário. A transação é abortada. A partir do passo 10, o caixa automático envia a requisição do sistema. E já não dá mais para abortar, não. Cancelar, desculpa. Então a gente percebe que o sistema de tópico é mais tranquilo de escrever, inclusive, né? Temos outro exemplo aqui: efetuar a compra. Ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Assim, ó, descrevendo os fluxos em tabelas, né? Eu posso colocar também uma outra possibilidade para vocês. Eu tenho lá, vamos direto por exemplo, né? Eu tenho lá caso de uso, agora está até em outro contexto, né? Num contexto de biblioteca, por exemplo, de locadora, que locadora de filme acho que nem existe mais, né? É só digital agora, né? Mas imaginando então no cenário de compra, talvez, de filme no Amazon Prime, alguma coisa do tipo aí, o Netflix, sei lá, no Nalda, claro, alguma coisa assim. Você vai ter lá casos de uso como, por exemplo, cadastrar filme. Aí as ações possíveis. IACE, o que seria isso, né? O I, né? Seria de inserir, certo? Então, o que eu tenho que fazer no ato de inserir os dados? Informar título original, título em português, país, ano, diretores, atores, sinopse, duração, gênero, distribuidora, tipo de áudio, idioma do áudio e idioma da legenda. Observe que eu estou colocando aqui, na verdade, os dados que são necessários para o cadastro do filme, né, para incluir um filme no acervo ou no banco de dados. Outra ação possível seria alterar, outra ação possível seria consultar e outra ação possível seria excluir. Alterar são os mesmos dados da inclusão. Consultar, eu posso pensar em consultar qualquer tipo dessas informações aí. E excluir, não é permitida a exclusão de filmes que tenham itens associados. E na exclusão também eu tenho a observação que ao excluir um filme, deve-se excluir as reservas associadas. Requisitos vinculados ali, requisito funcional 9 e requisito funcional 1. Aí, de acordo com os requisitos que foram listados dentro de uma especificação do locador, aqui não tem isso aqui, né? Eu poderia estar então associando, e a classe ou classes envolvidas nesse cadastro seria filme e distribuidora, certo? Cadastrar item, mesma coisa, eu coloco quais são as ações possíveis nesse caso de uso e as observações, associando requisitos e as classes envolvidas. Certo que a tabela é muito mais rápida, né? Muito mais direto. Descrevendo fluxos de eventos no formato de tabela.
Consultar acervo, por exemplo. As consultas ao acervo poderiam ser feitas informando uma ou uma combinação de seguintes informações: título, original ou em português, gênero, tipo de e-mail disponível, ator, diretor, nacionalidade, lançamento. Temos os requisitos e temos as classes envolvidas, que tem o filme, item, tipo de mídia e distribuidora. Se você tiver algum caso alternativo, né, fluxo alternativo, você pode colocar na própria observação aqui. E resolve na tabela tudo de uma vez, ok? Aqui agora a gente vai voltar para o diagrama para falar de umas notações que são um pouco, às vezes até enjoadinha de lembrar na hora de escrever, modelar, né? Mas nós vamos falar aqui que eu acho que é interessante isso. Então, dentro da notação da UML, você tem ali o relacionamento entre os casos de uso, né? E isso aí é mostrado como forma de dependência com a seta pontilhada. Vamos fazer uma pausa aqui que eu tenho um ajudante hoje aqui. Deixa ele passar, beleza? Vamos lá. Então, notação da UML, né? O relacionamento de inclusão, que seria o que a gente chama de include, né, é mostrado como uma dependência seta pontilhada, estereotipada, né, com a chave include, partindo do caso de uso base para o caso de uso de inclusão. Um include deve ser referenciado também na descrição do caso de uso, né? Então, por exemplo, o local em que esse comportamento é incluído deve ser indicado na descrição do caso de uso. Por exemplo, se a gente estivesse falando lá de itens, né, eu teria que colocar, especificando um determinado item ou tópico da descrição do caso de uso, onde eu teria o caso de uso com include, né? Ou de dependência, dependente. Se fosse tabela, eu posso também ali definir naquela minha coluna de observação qual é ou quais são os casos de uso de dependência, né? A descrição do fluxo de eventos principal ou alternativo do caso de uso base deve conter um passo que envolva a chamada ao caso de uso incluído, né? Qual é a situação, quando é que eu vou puxar aquele caso de uso? Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui sistema de caixa eletrônico, né, de caixa automático. Aí o cliente vai lá efetuar saque. Ao efetuar o saque, observa que eu tenho uma validação do cartão. Vocês viram lá no tópico que um dos tópicos era justamente fazer a validação do cartão, né? E essa validação do cartão ela pode ser representada pelo diagrama. E essa validação do cartão, ela só, vamos dizer assim, é uma função que ela só é acessada, né, quando eu estou efetuando um saque, ou quando eu estou emitindo um extrato, ou quando eu vou efetuar um pagamento, né? Então, quer dizer, esse caso de uso validar cartão está incluído no caso de uso efetuar saque, ele também está incluído em emitir extrato, ele está incluído em efetuar pagamento. Poderia chegar aqui então agora, vamos lá no nosso diagrama, eu quero incluir ele aqui, ó. Aqui agora, vamos tentar, deixa eu tentar incluir ele aqui, ó. Só para simplificar, né, para não complicar muito a situação, vou botar aqui o diagrama, certo? O balãozinho que é o validar
eu vou validar, né? Validar cartão, certo? Validar cartão. E aqui, como é que eu poderia... E como é que eu vou validar esse cartão aqui, ó? Então, include aqui, né? Vou deixar ele aqui assim mesmo. E eu vou colocar a setinha, ó. Uma setinha, vem daqui. Eita, nós. Aff, Maria. Rapaz. Pronto. Vou tentar fazer o include aqui, ficar bonitinho aqui. Ó. Então ele agora vai ser qual formato? Ó? Formato de include. Aqui, ó. Tracejado. Mas ainda não é bem essa não, né? Bem essa não. Aqui, ó. Agora sim. Perfeito? Ó. Então, a gente fez um include aqui e eu posso, inclusive, include. Escrever aí, ó. Include. Ai, ai, ai. Tá bom, isso aí. Certo? Nós temos o include aí. Dá pra mexer no texto aqui, ou esse rótulo, deslocar, mas tá bom sim. Então, a gente viu que no diagrama não é difícil, né, usar esse recurso. Nós vamos voltar aqui agora. Bom, então o include ficou entendido, né? Eu tenho lá um caso de uso que chama outro, então um está incluído no outro e essa é a representação, a anotação no ML. Nós temos ainda dentro da anotação do ML, pontos de extensão, né? Por exemplo, associação de extensão. Significa que o comportamento definido no caso de uso de extensão pode ser inserido dentro do comportamento definido no caso de uso base, em um local especificado indiretamente pelo caso de uso de extensão. A extensão ocorre em um ou mais pontos de extensão definidos no caso de uso, pode ser condicional, ocorrendo apenas em condições apenas se a condição é verdadeira, quando o ponto de extensão definido é atingido, e aí o caso de uso base é definido de forma independente do caso de uso de extensão e é significativo independentemente do caso de uso de extensão. Um caso de uso pode ter vários pontos de extensão e esses pontos são referenciados por seus nomes. O caso de uso base apenas indica seus pontos de extensão. E o caso de uso de extensão especifica em qual ponto de extensão ele será inserido. Por isso, o caso de uso de extensão especifica indiretamente o local onde seu comportamento está inserido. Com um exemplo, isso daqui fica mais claro, né? A relação de extensão é como uma relação que inclui de inclusão olhada na direção oposta, em que a extensão
incorpora ao caso de uso base, em vez de caso de uso base incorporar explicitamente a extensão. Ela conecta o caso de uso de extensão ao caso de uso base. Caso de uso de extensão, geralmente é um fragmento, ou seja, não aparece sozinho, né, como uma sequência de comportamento. Ele não vai fazer sentido sozinho, a funcionalidade ela não é atingida sozinha, né, ou acessada sozinho pelo autor. Na maioria das vezes, a relação de extensão possui uma condição associada. Pode ser, por exemplo, uma situação de dentro de um caso de uso, você chamar uma outra função, né? Vai ficar mais claro, por exemplo, somente ocorrendo em condições favoráveis, né? Ou quando a condição é verdadeira. No caso de uso base, né, precisa ser obrigatoriamente um caso de uso válido na ausência de quaisquer extensões. A notação no diagrama vai ser isso aí, ó. A associação de extensão é mostrada como uma dependência seta pontilhada do mesmo jeito. Só que observa, agora eu estou indo no sentido contrário. Caso de uso de extensão indo para o caso de uso base, né? Perceberam? E aí nós vamos ter o que a gente chama de extensão ou extend. Pontos de extensão podem ser indicados comportamento de elipse, também denominado extension point, e a condição a ser satisfeita é a referência do ponto de extensão, podem ser mostradas em uma forma de nota anexa à associação. No exemplo, o caso de uso de extensão 1 é executado quando o ponto de extensão 1 do caso de uso base for atingido se a condição for verdadeira. Vamos lá para um exemplo. Ó. Eu tenho aqui efetuar saque, aí o ponto de extensão seria a entrega do dinheiro. E se eu cheguei à entrega de dinheiro, eu posso controlar a estatística de nota. Por exemplo, quantas notas de R$100 estão saindo, ou qual o percentual das notas de 20, 50 e R$100, né? Ou todas as notas, qual é a frequência absoluta dessas notas nos saques. Perceberam? Então, no efetuar saque, se eu conseguir efetuar o saque, ou seja, chegar à etapa de entrega de dinheiro, vai ser disparada uma funcionalidade que seria o controle da estatística de nota. Observa que a entrega de dinheiro, ela pode funcionar, observa, agora que é o grande lance, a entrega de dinheiro, ela pode funcionar sem esse controle de estatísticas de nota. Por exemplo, vamos supor que a estatística de nota saia do sistema na próxima versão. A entrega de dinheiro vai continuar acontecendo. Ou o controle de nota, o cálculo de estatística lá, né, para controlar a estatística das notas, sofreu uma alteração, né, e ele está sendo feito diferente agora. Não vai mudar para o usuário, para o cliente, a forma como ele está recebendo dinheiro. A entrega de dinheiro continua sendo a mesma coisa. Então a gente percebe que isso aqui é realmente uma extensão, algo adicional a essa tarefa ou a essa função, né, quando ela chega na etapa de entrega de nota. Então o usuário, o cliente, o ator que está associado a esse caso de uso, ele nem, vamos dizer assim, precisa saber que existe esse caso de uso controlar a estatística de nota. Perceberam? Tá? Então isso é uma extensão,
é uma funcionalidade adicional ali a um fluxo quando se tem a situação de verdadeiro, ou seja, quando a gente consegue efetivamente chegar à entrega do dinheiro e não influencia a forma como aquele ator utiliza aquele caso de uso. Agora, generalização e especialização já vem com aquela ideia de de herança, né? Exemplo de caixa automático ainda, suponha que haja duas formas adotadas de validar cartão, através de senha e por meio de análise de retina. Então, poderia ser criada uma especialização do caso de uso. Isso aqui não é muito comum, tá? Confesso que a gente não, nem todo sistema com caso de uso que vocês vão ver analistas de sistemas construindo diagramas de caso de uso com essa notação aqui. Mas, assim como no diagrama de classe, poderia ter, né, no exemplo aqui, a validação de cartão. Essa validação de cartão pode ser feita pela autenticação de senha ou por retina, ou digital. Deve colocar até mais uma especialização da validação aqui. E aí especificar, né, o que seria pretendido na validação do cartão e, né, nesses casos de uso especializados, só o que é de diferente da validação do cartão geral. Diretrizes de uso dos tipos, né? Os relacionamentos entre casos de uso devem ser usados com cuidado para evitar complexidade desnecessária. Às vezes a gente acaba colocando casos de uso com inclusão, com dependência, achando que vai facilitar o entendimento, onde, né, acho que vai estar simplificando o diagrama. No final das contas, o diagrama fica mais complicado e a implementação nem sempre segue ou consegue tirar proveito dessa forma de apresentação. Então, os relacionamentos entre os casos de uso devem ser usados com cuidado para evitar complexidade desnecessária, né? E algumas orientações são: inclusão é aplicável para capturar um fragmento de comportamento comum a vários casos de uso. Na maioria das vezes, caso de uso de inclusão é uma atividade significativa, ou seja, que faz sentido, faz parte das ações que o ator está realizando ali dentro do sistema, dentro do caso de uso, mas não como um fim em si mesma. Ou seja, o caso de uso de inclusão não precisa ser uma transação completa. E inclusão ainda inclusão é empregada quando há uma porção de comportamento que é similar ao longo de um ou mais casos de uso, e não se deseja repetir a sua descrição. Se você perceber que essa inclusão ela não está simplificando nada na documentação, pode ser um indício de que esse caso de uso seja um caso de uso à parte mesmo, que poderia estar vinculado diretamente ao ator como um caso de uso básico. Extensão é útil em situações em que se pode definir o caso de uso significativo, né, o caso de uso base, com recursos adicionais. Use a extensão quando o sistema puder ser usado em diferentes configurações, né, que eu comentei até, de repente tem uma versão diferente lá naquele diagrama que tinha, por exemplo, aqui, né, o saque sendo efetivado e a entrega de dinheiro sendo concretizada. Então ali eu tenho
o controle da estatística de notas. Mas eu poderia, ao invés de ter o controle de estatística de notas, ter como é que eu vou dizer? Uma extensão que seria um sistema de notificação, né? Dizendo, por exemplo, que o estoque não, né? A quantidade de determinada cédula está chegando num nível muito baixo, e aí gerar uma notificação para que o agente ou até mesmo o mantenedor alimente o caixa, certo? Tanto a inclusão quanto a extensão podem ser usados para dividir o comportamento por partes menores. Então, se achar que ficou muito sobrecarregado também, muito carregada determinada descrição de caso de uso, uma possibilidade de simplificar isso, principalmente se utilizando o formato de tabela, né? Pode ser a utilização de include. Tá? E aqui nós temos então as referências, né? E agora chegou o momento da gente falar de atividade da semana, né? Na verdade, para esse nosso mapa de atividades mensal. O que eu espero de vocês agora, né? Eu espero que vocês façam... Eu vou até colocar... Não, tudo bem, aqui mesmo. Eu vou pedir para vocês agora darem continuidade à atividade de prototipagem. Deixa eu vir nela aqui. Inclusive, eu preciso, essa semana, passar o feedback para vocês sobre o que vocês entregaram, né? Então, dando continuidade a esse exercício de prototipagem entregue aqui, ó. Inclusive, todo mundo enviou, perfeito, né? Porque são grupos de até 9. Então, eu vou dar o retorno para vocês ainda essa semana. Mas vocês já podem ir iniciando essa nova atividade. Vocês vão fazer o quê? Vou até criar logo a atividade aqui. Vou ativar aqui, vou colocar a atividade. Vocês vão criar agora aqui, peraí, prototipagem, primeira, especificar levantamento de requisito, exercício prototipagem, esse cara aqui, né? Eita. Deu um tilt aí, né? Bom, vou abrir por aqui, mas pode ser por causa da gravação do vídeo, né? Alguma coisa que deu problema ali na abertura do arquivo. Vamos aqui, ó, em desenvolvimento de sistemas, DevSys. Vamos ver aqui, exercício de prototipagem. Lista de exercício. Exercício única não é essa. Poxa, não sei o que aconteceu, que o negócio não está abrindo. Ah, agora foi. Beleza, olha só. Dentro dessa lista de exercícios de prototipagem, vocês escolheram especificação 1 ou especificação 2 para trabalhar
atividade de prototipagem, né? Que é o levantamento de requisitos, e prototipagem é uma ferramenta que vocês conseguem ilustrar ou externar para o cliente o entendimento, né, e a materialização do que está sendo desejado e como vai ser a solução computacional final. Em cima dessa mesma especificação agora, vocês vão fazer o seguinte: eu vou colocar aqui agora no Moodle duas atividades de entrega, tá? Vou colocar aqui a primeira tarefa. A primeira tarefa vai ser entrega dos diagramas de casos de uso baseado na especificação de requisitos escolhida para na realização da atividade de prototipagem. Então, por exemplo, vocês puderam, né, escolher, dentro das especificações que eu passei, o sistema de matrículas ou o sistema de aluguel de automóveis. Se vocês escolheram, né, falando assim, vocês, grupo, escolheram trabalhar com o sistema de matrícula, então vocês vão fazer o diagrama de casos de uso para o sistema de matrícula. Se isso foi escolhido a especificação 2, que foi o sistema de automóveis, vão dar continuidade a esse processo de gestação de requisitos, modelando com o diagrama de casos de uso para o sistema de aluguel de automóveis. Ok? Mesma coisa, eu vou colocar para vocês agora também uma atividade de modelagem, certo? Vou habilitar ela agora, mas a entrega nós vamos deixar para o final do mês. Tá? Final do mês, tá ótimo isso aqui. Colocar aqui, outubro vai até 31, vai, né? Isso aí. Então, eu vou salvar aqui, tá? E o grupo é o mesmo, tá ok? Podem seguir o mesmo grupo. E eu vou colocar uma outra atividade aqui, que é a outra tarefa. E essa tarefa ela vai ser de modelagem, modelo conceitual, modelo de classe da UML. Entrega, né, do modelo conceitual, modelo de entidade e relacionamento, basicamente. Entrega do modelo conceitual, considerando a especificação escolhida na atividade de prototipagem também, ok?
essas atividades, cada uma delas vão valer ainda, né, 10 pontos cada uma. Pode continuar no mesmo sistema de grupo, é o mesmo grupo, tá certo? Se alguém optar por migrar de um grupo para outro, é importante que esses componentes sejam atualizados no documento de entrega. Então é isso, coloquei para o final do mês essas duas atividades. Vocês tendo qualquer dificuldade, dúvida, né, é só falar. Observar que dentro dessa especificação, dessas especificações nós encontramos essas informações necessárias. Por exemplo, vamos colocar aqui, eu vou descrever o caso de uso do sistema de matrícula. A Secretaria da Faculdade gera relatório para cada semestre e mantém informações sobre as disciplinas, professores e alunos. Opa, eu já tenho então aqui o secretário, ou, né, tá aqui um ator que é o secretário, e esse secretário, ele tem o caso de uso, por exemplo, que é gerar relatório. Ele tem também o que? Atores como professor, isso aí, né? E nas observações, as informações desse relatório, o relatório tem que puxar lá as informações, ou exibir as informações sobre as disciplinas, ou seja, o nome da disciplina, o nome e o professor e a lista de alunos, certo? Cada curso tem um nome, um determinado número de crédito e é constituído por diversas disciplinas, né? Eu já estou vendo que tem entidade aqui, curso, dentro lá do meu diagrama de classe, eu vou estar preocupado então em colocar um curso com um nome e dentro desse nome eu vou ter lá atributos dele, número de créditos, né? As disciplinas vão ser outra entidade que vão estar vinculadas ao curso, né? E assim a gente consegue ir determinando os elementos para compor esses diagramas. Tá certo? Então, para esse nosso mapeamento de atividade desse mês, né? Acho que está mais que suficiente, temos muito trabalho aí. Diagramas de casos de uso e o diagrama conceitual. No próximo mês nós vamos iniciar revisando ali alguns aspectos sobre requisitos funcionais e não funcionais e vamos fazer basicamente uma provinha para encerrar nossa primeira parte da disciplina, que seriam os 50 pontos iniciais, certo? Então, eu vou colocar aqui no AVO, inclusive, o detalhamento das pontuações para vocês não terem nenhuma dificuldade ou dúvida, saber por onde andam os pontos, né, a pontuação de vocês aí, certo? Então é isso. Grande abraço e eu espero que essas atividades estejam entendidas aí.